meus amores, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória, da minha infertilidade, né? E como que eu consegui o meu positivo, como que eu consegui engravidar, quais foram os exames que eu fiz, o que eu fiz ao decorrer desses 11 anos, né, que foi bem difícil, né, toda tentante sabe como que é essa situação, a gente passa por muitas coisas, né, e às vezes a gente até desanima por algum momento, mas depois as suas esperanças, as nossas esperanças, elas florescem, elas renascem de novo, né, e aí eu vou contar pra vocês aqui. Então, meninas, eu vou dividir esse vídeo porque é um pouquinho longo a história. Mas eu me casei em 2007, com 17 para 18 anos. Eu me casei com 17 e 3 meses depois eu completei 18 anos. E eu sempre tive esse sonho de ser mãe, né? Eu sempre tive essa vontade dentro de mim de ter uma família, né? Qual mulher não idealiza esse sonho, né? Só que eu não sabia que iria demorar tantos anos, né? Antes de eu casar, eu fiz exames que constataram que não tinha nada, que era perfeito, o meu útero era perfeito, né? Então, eu fiquei durante um ano, eu evitava da minha forma, né? E a gente casa com essa intenção, né? De realmente formar uma família. E aí eu comecei a evitar da minha forma, né? Quando eu começava a tomar o remédio, me davam muitas alterações hormonais. Então, nesse ponto, o que acontecia? Eu evitava de uma forma, né, assim, de tabelinha. Então, eu nunca fui tomar anticoncepcional, né? E aí, depois de um ano, entre esse meio de, tipo, uns 6 meses, 7 meses depois, eu consegui um emprego. E aí eu comecei a trabalhar, né, e já tava fazendo uns planos, quando desse um ano certinho, eu ia começar realmente a tentar a engravidar. Passou esse tempo, eu consegui entrar na empresa muito boa, né, fiquei lá por 10 anos, né? Uma empresa muito boa mesmo, assim, como uma família mesmo pra mim. E aí eu comecei a minha trajetória de começar a tentar, né? Eles pedem aquele durante um ano, você tentar, e eu não engravidava, né? Não menstruava todo mês regularmente. E aí ela sempre foi desregulada, né? Minha menstruação sempre foi desregulada. E aí, quando vai se aproximando de um ano, você vai ficando meio que, assim, apreensiva, né? Você fala, ai, será que eu tenho algum problema? Né? E nesse decorrer, todo mundo engravida, menos você. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a um tratamento, né? Comecei a investigar o porquê que eu não estava engravidando. E a médica me pediu, isso eu comecei em 2008, né? Em 2008 para 2009, a médica me pediu que eu realmente fizesse alguns exames. Eu fiz exames hormonais que deram ok e eu tinha ovário policístico. Sim, eu tinha síndrome dos ovários policísticos, tanto que eu não menstruava todo mês regularmente. Mas o médico falou comigo que não era motivo para que realmente eu demorasse a engravidar. Que daqui uns 2, 3 meses eu iria, sim, conseguir engravidar. Ele passou exame tanto para mim quanto para meu esposo. Meu esposo fez o espermograma, que deu tudo ok. Com ele não tinha nada. E comigo tinha essa questão do ovário policístico. Até então, era o que eu imaginava que realmente estava me dando essa dificuldade para engravidar. E aí eu comecei a fazer um tratamento com anticoncepcional durante 6 meses, que era para acalmar os meus ovários, né? Para tirar aqueles folículos que estavam ali e não conseguiam se romper, né? Para ovulação. E aí eles me deixaram durante 6 meses para que eu realmente pudesse começar com os indutores, né? A gente ia tentar realmente o indutor
para ver se realmente eu respondia bem ao tratamento. E aí, passados esses 6 meses, eu comecei a induzir a minha ovulação. E aí, meninas, eu respondia bem ao tratamento, né? Eu chegava a ovular, mas eu não engravidava. E aí, foram vários exames, né? A médica, depois de quase 6 meses tentando a ovulação, tentando o coito programado, né? O coito programado nada é do que você ter relações realmente no seu período fértil, né? Você toma o indutor e aí eles calculam quanto tempo que você vai estar ovulando e você tem relação naqueles dias que eles determinam. Mas tinha feito isso tudo e não engravidava. E aí eles me pediram um exame, chama histerosalpingografia. Esse exame eu fiz ele em 2008 para ver se as minhas trompas eram normais, né? Se elas não tinham nenhuma deformidade. Gente, esse exame é difícil, é muito doloroso, sabe? Ele é muito doloroso, dói muito para fazer. E assim, ele durou mais ou menos uns 20 minutos, mas foi tenso, sabe? Mas aí viram que não tinha nada, né? Elas eram normais. E aí eu fiquei tranquila, né? Falei, bom, pelo menos as minhas trompas são normais, eu não preciso se preocupar. E aí foi passando, meninas, né? Foi passando os anos, né? E eu sempre repetindo, todos os anos eu tinha que repetir exames hormonais, ele tinha que repetir o espermograma. E meu esposo sempre foi muito tranquilo quanto a isso. Ele nunca me cobrou nada, sabe? Eu sabia que ele tinha essa vontade de ser pai, mas ele nunca me cobrou nada, meninas. Nada que pudesse falar assim, nós estamos casados há tantos anos e você até hoje não me deu um filho. Não. Ele sempre foi muito calmo quanto a isso, sempre me disse que se tivesse que vir, que se fosse a vontade de Deus, a gente iria engravidar. E aí, só que também ele já tava meio que assim, saco cheio de exames, né? Porque imagina só, imagina se ele já estava assim para fazer um espermograma uma vez por ano, imagine eu que tinha que repetir vários exames, né? Eu esqueci de avisar, no primeiro exame que ela pediu pro casal, ela pediu completo, tá? Não foi só espermograma não, ela pediu todos os exames, tanto o meu quanto o dele, para verificar se tava tudo ok. E aí, meninos, os anos iam passando. 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? E nada de eu engravidar. E nisso, várias pessoas ao seu redor engravidam, menos você. Você faz de tudo que você possa imaginar. Gente, eu fazia de tudo que falavam comigo, sabe? De ficar com a perna pra cima, de tomar remédios caseiros. Eu fazia, assim, muita coisa, né? Tudo que me falavam que era bom pra engravidar, eu fazia. E exatamente, assim, foram esses longos 10 anos, assim. E aí já estava completando 10 anos que eu estava nessa empresa também. Então, assim, muita coisa foi mudando ao decorrer, a minha cabeça, a forma que eu pensava, a forma que eu agia, né? Foi mudando muita coisa. E algumas coisas vieram para agregar ao bem e outras não. Entendeu? Só que às vezes você não sabe filtrar isso para sua vida, né? Porque você escuta muito assim, mas você tem que desligar que você engravida, você tem que esquecer que você engravida. Gente, não tem como esquecer, entendeu? Não tem como uma pessoa que tem filho, virar para você e falar assim, se você esquecer, você vai ver. Só que não é bem assim as coisas, porque a cabeça de tentante, ela tem uma pressão muito grande, ela não tem uma pressão psicológica, porque a família do esposo, é a família dela, é todo mundo ao redor engravidando e ela vendo que, tipo assim, o problema é com ela, não é o esposo tá tudo ok. E aí você pensa na sua cabeça, poxa, mas se meu marido tivesse casado com outra pessoa, já teria uma família, né? Infelizmente a gente pensa essas coisas, né? E a gente se sente muitas das vezes numa situação sem saída, né?
E aí, ao decorrer desses anos, você encontra pessoas que te ajudam, né? Te ajudam muito. A minha avó, minhas duas vós, uma já faleceu, ela colocava meu nome no ciclo de oração. A minha família, do lado da minha mãe é evangélica e do lado do meu pai é católico. E a minha avó, do lado do meu pai, fazia as orações dela, as rezas dela, em favor da minha vida, para que Deus me desse um filho, para que ele abrisse a minha madre, né? A minha avó, a mesma coisa. Eu lembro que uma vez a minha avó, Nervita, falou comigo, eu falei assim, avó, eu tô tão cansada de lutar, porque demora tanto. E aí ela virou para mim e falou assim, vocês desistem fácil demais. O seu tempo não é o tempo de Deus. Tenha paciência que a sua hora vai chegar. E aí eu guardei isso para mim, porque realmente o tempo de Deus não é o mesmo que o meu, né? Ele sabe todas as coisas. E ela sempre colocava em oração e ela tinha essa certeza de que eu seria realmente mãe, né? Ela passava isso para mim, que eu realmente seria mãe. Infelizmente, ela não conseguiu, né, saber que eu engravidei, porque ela faleceu em fevereiro. E aí, em agosto, eu engravidei, né? E ela não chegou a conhecer o Theo. Mas a minha outra avó, que é do meu pai, né? Que é a mãe do meu pai, ela está presente, né? E ela se alegrou muito também quando eu engravidei, né? Quando eu contei que eu estava grávida. E ela se sentiu assim, né? Assim, tem como explicar o sentimento dela. E aí, meninas, eu comecei a ver que algumas coisas na minha vida não estavam no caminho certo, né? E aí, na empresa, por incrível que pareça, veio uma supervisora, a Gabriela. Eu vou deixar, meninas, o Instagram dela aqui, tá? Para vocês acompanharem ela lá. E eu lembro que a gente não estava numa fase muito boa, né? Eu não estava numa fase muito boa até no meu relacionamento, porque vai desgastando com o tempo, né? E aí, questão de não engravidar, aquela coisa toda. E eu lembro que ela faz alguns tipos de trabalhos, tipo, relacionado à família, né? Eu não sei explicar bem, meninas. Eu vou deixar realmente aqui o Instagram dela, que ela vai explicar para vocês direitinho o que ela faz. Ela é tipo uma consultora, né? Vamos dizer assim, ela é tipo uma consultora. E aí ela entrou e aí ela pôs na cabeça que ela tinha que fazer comigo um teste da minha vida. Tinham mais pessoas que trabalhavam na empresa, mas ela queria fazer comigo. Tipo, no dia, ela falou, Fernanda, hoje eu vou te pegar e a gente vai fazer, porque todos os dias a gente marca e não consegue fazer. Ela me tirou 30 minutos do meu horário de trabalho e falou, senta aqui e faz esse teste. O teste, ela é uma roda, né, que você tem lá família, emprego, vida profissional, tudo isso, e você vai desenhando de 1 a 10 o seu nível naquele momento. E aí eu comecei a fazer e tal, fiz com ela. E aí ela falou comigo que eu tinha que começar a traçar objetivos na minha vida, né? E realizar aqueles objetivos. E por incrível que pareça, meninas, uma semana antes dela fazer comigo, teve uma palestra dessa aqui no quartel. E nessa palestra o meu esposo participou. E eu lembro que a gente, por incrível que pareça, a gente usou até a mesma cor de lápis. E aí eu vi na bolsa dele e ainda briguei com ele. Eu falei, poxa, mas você pegou o meu teste que eu fiz no trabalho? Como assim? Aí ele, seu teste? Ele, que teste? Eu falei, esse daqui. Ele falou, não, eu fiz aqui. Eles tiveram uma palestra e eu fiz. Aí eu fui na minha bolsa, né, e falei assim, olha o meu. E praticamente, meninas, muito, assim, engraçado, porque bateu praticamente quase tudo. E aí eu comecei a ver, porque até então, meninas, a gente parece que tem uma viseira. Você só vê à frente, você não consegue ver ao seu redor.
E aí eu comecei realmente a colocar na prática tudo aquilo que a Gabriela falava comigo, tinha falado comigo. E eu fui vendo, meninos, o tanto que a minha vida foi andando, sabe? Algumas mágoas ficou para trás, algumas coisas que ela mesma, tipo assim, a Gabriela é mais nova do que eu, gente. E me ajudou muito, sabe? Por isso que eu falo que a idade, né, assim, não influencia. Às vezes uma pessoa mais nova vem te dar um conselho, te ajudar, não quer dizer que ela não tenha conhecimento. Às vezes ela tem até mais do que você, que já tem mais idade. E aí eu comecei a colocar isso em prática mesmo pra minha vida. E aí eu vi começar a mudar as coisas. Eu fui ficando mais calma, mais tranquila, né? E aí na mesma semana eu marquei um médico, que era um médico novo aqui do quartel, o Dr. Saraiva. Gente, um médico maravilhoso, sabe? E eu fiz, meninas, 2 fertilizações in vitro e uma inseminação. Mas ambas elas não resultaram em gravidez, né? Mas porque eu acho que realmente não era o momento certo, né? Uma das clínicas eu não gostei, então eu não vou indicar, porque você não é, quando você chega na clínica, você é o que você vale, né? O que você vale o que você tem. Então, se você tem dinheiro, você vale. A outra clínica eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Essa eu vou deixar na descrição do vídeo, que é a clínica Fertibaby. Gente, olha, é uma clínica que eu me senti acolhida, sabe? Lá eles facilitavam tanto a forma de pagamento, tanto. Quando você falava alguma coisa, eles, calma, vamos tratar primeiro essa questão emocional. Gente, era sem brincadeira, uma hora e meia a 2 horas você sentado num consultório com o Dr. Leonardo Meyer. A esposa dele, a Lu, muito assim, nossa, uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma clínica acolhedora, preços acessíveis, eles facilitam o máximo possível, porque ali você vê que eles realmente realizam sonhos, sabe? Não é uma empresa voltada só para lucro, sabe? Eles te acolhem realmente, entendeu? Tanto que se eu não engravidasse, eu iria voltar para fazer o tratamento, só que no ano que eu iria voltar para fazer o tratamento, eu engravidei de forma natural. Então é uma das clínicas, né, das clínicas assim que eu fui e que eu realmente indico de coração. Indico de coração para vocês. Vocês não vão se arrepender, tá? É uma ajuda muito grande, tanto psicológica como financeira, sabe? Assim, você vê muitos casos positivos e eles realmente dão toda a assistência, mesmo depois do processo. É pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é pela clínica, é pelo telefone, é por e-mail. Eles, tipo assim, eles te abraçam mesmo, tá, meninas? E aí, meninas, aconteceu que eu marquei, né, com esse doutor Saraiva, e numa consulta eu marquei para fazer uma prevenção, na verdade. Isso, meninas, foi em maio. E aí ele virou para mim e falou assim, eu contei, né, o meu caso, aí ele falou assim, mas o ovário policístico não iria te impedir tantos anos de você engravidar. Você já teria engravidado. Ao decorrer, eu tive uma gravidez química, né? Eu tive uma gravidez que ela não conseguia ir para frente, né? Então, eu engravidava, mas o corpo expelia, né? No caso, eu não segurava, né? A gestação, além da dificuldade de engravidar, eu ainda não conseguia segurar. E aí, meninas, eu comecei a esse tratamento com o médico e ele me pediu, e ele falou assim... Eu falei, olha, eu não sinto dor na relação, eu não sinto dor para menstruar, até mesmo porque a minha menstruação ela quase não vem. E aí ele virou para mim e falou assim, você já fez o exame de endometriose? Eu falei assim, não, eu já até pedi, mas eles me falam que como eu não tenho sintomas, eu não tenho dor, então eu não tenho a endometriose.
E aí, meninas, ele falou comigo assim, você menstrua todo mês? Eu falei, não. Eu fico até 2 meses, 3 meses sem menstruar. Ele falou assim, se você não tem menstruação, como que você vai ter dor? E para ter certeza de que você não tem endometriose, é só pelo exame. Não tem como eu olhar para você e falar assim, você não tem endometriose. E aí, meninas, ele me pediu o exame de endometriose, não cobria pelo plano aqui. E ele falou comigo, olha, eu vou te aconselhar a clínica Dr. Carneiro, lá no Santa Efigênia. Vou te indicar lá e marca com ele, porque se tiver... porque se tiver milímetro ele vai achar. E aí eu fui, meninas. O exame, R$300, não divide, é à vista. Mas valia a pena, porque foi um ponto de esperança que eu tinha, assim, para saber se realmente eu tinha algum problema da endometriose. Porque se eu não tivesse, eu ia ficar assim, realmente assim, sem saber. Porque quando você tem uma causa, é mais fácil, porque você sabe qual é a causa, você vai tratar aquilo. Mas quando não dá nada, que geralmente é aquela infertilidade sem causa aparente, você fica sem saber realmente, né, o que fazer. E aí, eu fiz a preparação, é bem chatinho o exame. Meninas, ele é tipo um endovaginal mesmo que faz. Só que você faz uma preparação antes. Meninas, quando ele começou a introduzir, no início ele já falou, tem uma endometriose leve do lado esquerdo. E era justamente o lado do meu ovário que mais funcionava, entendeu? Assim, era o melhor, meu ovário preguiçoso é o direito, o esquerdo era o que mais funcionava, que tinha ovulação. E aí ele falou, você tem uma endometriose leve em alguns pontos, mas está mais fixado do lado esquerdo. E aí eu voltei meio que aliviada por saber, né, o que estava me prejudicando. Quando eu marquei retorno com o Dr. Saraiva, eu descobri que ele não estava aqui mais, que ele tinha saído. E aí eu comecei com a doutora Emiliane, que eu também vou deixar também aqui o Facebook dela, uma ginecologista muito boa, muito boa. E aí ela pegou meu caso, ela estava pegando os pacientes que eram do Dr. Saraiva. Mas mesmo o Dr. Saraiva saindo do quartel, ele continuou atendendo por via WhatsApp os pacientes dele. E aí ele virou e ela pegou meu telefone e falou assim, olha, eu vou mandar o seu laudo para ele. E aí eu vou perguntar para ele se a gente faz uma operação ou se entra só com medicamento. Isso ela pegou, levou uns 2, 3 dias para ela me dar a resposta. E aí ele falou assim, não, vamos passar um medicamento para ela. E aí depois de um tempo ela tenta engravidar. O medicamento, meninas, era tomado sem pausa durante 6 meses, né? Então eu comecei em junho, né, a tomar. Então eu tomaria junho, julho, agosto, setembro, outubro. Mas eu fui passear e esqueci uma cartela. Quando foi, eu tomei até o dia 15 de julho. Eu comecei a tomar, em junho e fui até 15 de julho. Quando eu fui passear, eu esqueci a cartela em casa. Só que eu falei assim, eu não vou comprar outra porque esse medicamento era muito caro, ele é R$150 cada cartela. E aí, eu falei assim, bom, quando eu voltar, eu tomo um mês a mais, eu emendo a cartela. Meninas, isso foi 15 de julho. Dia 28 de julho eu ovulei, porque do meu lado esquerdo eu senti aquela dorzinha de ovulação. E aí, eu ri que eu ainda falei assim, bom, vou treinar, né? Usei um gel que eu tinha comprado, que por coincidência chegou na data, porque eu tinha comprado pelo eBay. Um gel com a Safety Plus, que ele imita o muco cervical da mulher, então ajuda o espermatozoide. Eu usei e treinei, meninas. Tomei o chá de uxi amarelo em unha de gato, na semana que eu estava menstruada. Minha avó comprava vários chás no Mercado Central pra me tomar. E eu tomava tudo, meninas. Tomava tudo. Chá de inhame, né? Pra ter mais muco, pra ajudar na fertilidade. Fazia tudo. E aí, quando foi, meninas, dia
4, isso foi no dia 28, dia 4 de agosto, eu estava tomando um banho. E quando eu comecei a tomar, meninas, o remédio em junho, eu lembro que eu fui pro banheiro, fiquei lá ouvindo um hino, Esperança, do Diante do Trono. E eu cantei esse hino e eu tinha aquela certeza, sabe, assim, que meu coração iria se acalmar. Aí eu levantei, fui tomar banho e aí eu lembro que eu falei assim: Senhor, onde estás? Onde estão as tuas promessas sobre a minha vida? E alisava a minha barriga. Eu falava: Senhor, eu sei que um dia eu ainda vou carregar um filho dentro de mim. Meninas, dali eu caí no choro, eu não conseguia falar, eu só chorava. E eu senti muito a presença de Deus ali naquele momento, porque eu senti uma paz dentro de mim, sabe? Eu sabia que o meu positivo estava por chegar, que estava a qualquer momento. E aí, no dia 7 de agosto, né, isso um mês depois, né, praticamente um mês depois do acontecido, né, de eu ter realmente no banheiro, ter me entregado para Deus, eu tive uma dorzinha e descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi realmente no tempo do Senhor mesmo, sabe, meninas? Eu fiz um teste de gravidez e eu descobri que eu estava grávida. Antes eu tinha feito um teste de ovulação que tinha positivado. E aí eu fiz um teste de gravidez e aí não acreditei. Meninas, eu não acreditava. Eu fazia vários testes de gravidez para mim ter certeza de que realmente eu estava grávida, de que realmente estava bem. E aí eu fiz um ultrassom. Foi aonde eu descobri que eu estava com 6 semanas e 4 dias. Como eu não menstruava, né, regularmente, eu não sabia de quanto tempo eu estava. E aí a minha médica pediu, a tenente Sabrina pediu. E aí eu vou deixar para vocês aqui, né, passando como foi que eu descobri que eu estava de 6 semanas e 4 dias, que eu ouvi o coraçãozinho dele, né? O médico falou que já tinha mais ou menos uns 2 dias que tinha começado a bater o coraçãozinho. Meninas, foi assim, a melhor sensação do mundo, mas também apertos, porque 3 dias depois eu tive um sangramento e eu fiquei morrendo de medo. E aí a gente fez um ultrassom, eu levei 3 dias para conseguir marcar o ultrassom. E aí eu cheguei lá com o coração a 1000 e descobri que estava tudo bem, que não tinha nada, né, meninas? Mas assim, eu quis falar para você um pouco, tentando resumir, porque é muito grande, né, para vocês a minha história. Vou fazer um outro vídeo contando como que foi a gestação, porque ele nasceu prematuro, foi assim, bem complicado, sabe? A minha gestação, ela não foi fácil, né? Assim, por vários momentos eu pensei que eu iria perder meu filho, mas Deus estava ali o tempo todo, né? Minha mãe e minha tia falava que Deus não iria me dar para tirar. Então, se ele me deu, ele iria cumprir, né? Com essa promessa na minha vida. Então, eu falo para vocês, nunca, não desistam, não desistam. Foram 11 anos de luta. Gente, 11 anos não foram 11 dias. Sabe? Não foram 11 dias. Então, assim, muitas das vezes as pessoas nos veem sorrindo, brincando, mas por dentro não sabe a falta que faz. Como que a gente se sente, né, assim, inferior às outras mulheres, porque infelizmente a gente sente. Mas eu tô aqui como prova viva de que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Então, assim, eu persisti nesse meu sonho durante 11 anos e o Senhor me concedeu. Ignore alguns barulhos, meninas, esse hotel tá aqui atrás, né? Então, hoje a minha vida é mais alegre, a minha casa é mais alegre, né? E meu filho me ensinou muita coisa. Então, qualquer dúvida, meninas, que vocês tiverem, pode deixar aqui no box que eu respondo para vocês, tá? Pode deixar os comentários aqui embaixo que eu respondo o que eu puder, eu vou ajudar também, tirar dúvidas,
né? Mas eu vou fazer um outro vídeo, né, contando para vocês mês a mês como foi minha gestação, né, como que foi cada preparativo, né, para que meu filho chegasse. Então, meninas, se vocês gostam realmente de vídeos assim, se vocês querem que eu compartilhe com vocês mais e mais, né, da minha vida, né, é só continuar curtindo o vídeo, compartilha, mostra para as outras pessoas, porque podem ajudar a acender essa chama, né, da esperança novamente para as outras pessoas, tá, meninas? E a dúvida que vocês tiverem, deixa aqui, que eu tento fazer um box, né, respondendo as dúvidas, perguntas suas, tá bom? Mais um beijo e até a próxima, meninas. Tchau!